A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. A aula de hoje, a aula 6, a justiça de Deus. Os agentes do juízo divino, a espada, fome e peste, revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, misericordioso conosco. E estamos vivendo um tempo maravilhoso, onde nós podemos, Deus, confirmar, podemos afirmar a volta do Senhor que se torna iminente a cada dia, papai. Muito obrigado, Deus. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Traz paz ao coração de cada um de nós. Traz, Deus, a tua palavra. Traz a tua direção, papai. Deixa, Deus, que a gente realmente fique com o coração tranquilo, porque confiamos no Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Olha o que a palavra fala em Salmos. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Vamos lá então para a introdução. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Ezequiel continua dizendo: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A palavra de Deus, queridos, ela sempre funciona assim. Ela pode ser para o mundo todo, mas serve também para uma pessoa, para um determinado estado, para uma determinada cidade, para uma determinada situação. A palavra de Deus, ela é livre para poder ter realmente o seu impacto. Mas vemos que a palavra de Ezequiel, ela se torna clara para o mundo todo, mas exclusivamente para aquele povo. E é o tempo que nós temos vivido. Quantas palavras Deus lançou sobre a nossa nação. Quantas palavras Deus nos trata como nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O entendimento que nós temos é que nós somos essa nação. Pedro mesmo diz: vós sois a geração eleita, nação santa, povo de exclusividade particular do Senhor. Pensa bem, nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz. E o fim vem o fim. Deus estava determinando, se tiver ali Noé, Daniel, Jó, eles vão poder salvar só eles mesmos, nem os filhos. Vive o Senhor, ele diz nesse capítulo 14 de Ezequiel. Eu não sei se você tem lido, se você tem acompanhado através dos capítulos. Já estamos avançando para o capítulo 14, para a aula 6 hoje. Então, vamos em frente, porque o fim vem o fim. Vamos lá. A justiça divina traz justa retribuição ao pecado. Lá no início nós falamos sobre os agentes divinos, né? A fome, a peste, a morte, tudo isso. Lembra de Davi, quando Davi pecou e fez o censo do povo? Deus não tinha determinado. E Deus dá para ele três escolhas para que ele pudesse. E Davi escolhe o quê? Cair nas mãos do Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso. Então é muito interessante. Até botei no início, não sei se você reparou, aquela figurinha do filme Os Homens de Preto, são agentes, né? Mas para a gente poder só entender quais são a forma como Deus age, os agentes divinos, para que a gente possa entender quem o Senhor é. Não podemos perder o foco do perigo do pecado. Deus é o justo juiz. A natureza de sua justiça se revela no atributo de sua santidade. Deus é santo. E Ele quer de nós o quê? Que sejamos santos. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O pecado nos distancia da santidade divina. Olha só 3 pontos que essa lição vai tratar, muito interessantes. O primeiro, o juízo divino exposto pelo profeta. Ou seja, o fim está chegando. Jerusalém vai ser destruída.
as pessoas vão ser levadas cativas para a Babilônia, outros para outros lugares, mas Jerusalém vai ser destruída. O que mais? As petições que Deus não atende. Ele está dizendo nem que Jó, nem que Daniel. Por que ele usa esses três? Nós vamos ver daqui a pouco. Porque nem que eles intercedessem pelo povo, Deus não tinha como voltar atrás, porque precisava da justiça de Deus agir, não a justiça do homem. Isaías diz assim: e ele julgará pela reta justiça, pela vista dos seus olhos, não segundo a justiça humana, mas segundo a reta justiça de Deus. Pensa bem, nós às vezes temos esse sentimento de justiça, mas essa justiça não reflete muitas vezes o sentimento de Deus. A justiça de Deus precisa realmente agir. A impossibilidade de uma intervenção humana. A palavra de Deus fala muito: pode a oração de um justo, mas nem nesse caso era possível realmente haver um retrocesso no que Deus havia determinado. Cabe a nós lembrar que diante de Deus temos responsabilidade com nossos próprios atos. O justo juiz nos pedirá conta deles. Lembra daquele provérbio de Israel? Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos embotou. O que é embotar? Embotar não é manchar não, queridos. Embotar é perder o corte, por causa do sumo da uva. Agora, Deus estava dizendo o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Tanto a alma do pai como a alma do filho. Elas são minhas. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas eu estou trazendo para você de uma vez para adiantar no seu coração essa palavra. A alma que pecar, essa morrerá. A ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem prévio aviso. Olha o que a palavra fala em Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O rugido do leão é usado para expressar a palavra do Senhor. Rugiu o leão, quem não temerá? Imagina você agora, tá certo? Você está na selva, não tem mais ninguém com você e de repente você ouve o rugido do leão. Assim é a representação da ira de Deus nesse caso. Quem não vai temer? Se o Senhor avisou os seus profetas, então vai acontecer. A vontade de Deus é que haja arrependimento verdadeiro. Ele quer abençoar o seu povo e restaurar quem? A sua herança. Mas olha só que interessante. Agora vamos responder uma pergunta: como ajudar quem não quer ser ajudado? Por isso, o castigo é o que? Inevitável. Eu posso muito bem querer te ajudar. Eu tenho falado para você: leia a palavra, medite no livro de Ezequiel, estude todos os dias, pegue um pedacinho da palavra, fique meditando naquilo, pregue o evangelho, busque o Senhor em oração. Mas se você não quiser, você não é obrigado a fazer isso. Como que eu vou poder te ajudar então? Para que você tenha mais facilidade para entender. Não tem jeito, depende de cada um de nós e nós temos que ser responsáveis por esse ato. Os nossos atos estão diante de Deus, tá bom? Vamos ver lá o que é o ponto positivo dessa aula para nós. E eu aproveitei para que nós pudéssemos agora meditar num versículo nos dias que nós temos vivido. Olha só o que eu quero compartilhar com você. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, preste bem atenção, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é o quê? Ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal.
Por que eu trouxe isso? Eu resolvi continuar com esse período de oração pela nossa nação. Nós temos visto o que tem acontecido com as eleições. Eu não estou aqui para falar de partido A, partido B ou partido C. Eu estou aqui para falar com você sobre autoridade. E eu quero te fazer um convite a fazer uma reflexão junto comigo. A autoridade, ela é ministro de Deus. Ela não é ministro do Superior Tribunal Federal, não é ministro do Superior Tribunal Eleitoral, ela é ministro de Deus. Para quê? Para aqueles que fazem o bem. Vingador. Mas se você pratica o mal, então, amados e amadas do Senhor Jesus, eu quero te encorajar a, durante esse tempo que temos vivido, não murmurar contra essas autoridades, que de uma forma ou de outra podem fazer ou não coisas que agradam você, que agradam o seu coração. Você precisa, sim, buscar de Deus qual é a direção para a sua vida, o que você deve fazer e viver a sua vida cada dia, mas sem esperar no homem, sem esperar por uma justiça que muitas vezes não vai refletir a justiça verdadeira de Deus. Então, por isso, toda autoridade esteja sujeita, a gente tem que estar sujeito a todas as autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Deus cuidou de Daniel ali debaixo da autoridade de quem? De Nabucodonosor. E eu tenho sempre como exemplo para mim sobre isso, porque José estava ali, ele foi o segundo homem depois de Faraó, mais importante, a autoridade era Faraó. Deus pode muito bem usar uma autoridade, mesmo que você não concorde com isso, para fazer o bem para você, porque quem cuida de você é Deus. Amém? Então eu aproveitei o ponto positivo dessa aula hoje para trazer para você essa palavra. No tempo que nós temos vivido, se o seu coração está aflito, vamos orar agora. Se o seu coração está indeciso, vamos orar. Se o seu coração está querendo te mostrar que você deve sofrer, você deve se preocupar, não. Diga não para o seu coração. Enganoso é o coração do homem, mas o Senhor pode trazer sobre você paz. Então é por isso que eu quero continuar com esse período de oração, para você, para mim, para nós, como povo escolhido de Deus. Pai querido, eu quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã diante do Senhor agora e pedir, Deus, que o Senhor traga paz, que o Senhor nos aconselhe, realmente, Deus, nos encaminhe, papai, para a direção correta das coisas. Não deixa não, pai, a gente murmurar, não deixa não a gente pecar contra as autoridades, contra o nosso próximo, papai, trazendo, Deus, sofrimento uns aos outros, trazendo pressão, espalhando notícias que não são verdadeiras, espalhando, Deus, fomentando o mal, fomentando, Deus, a rebelião. Não, queremos nos contentar com aquilo que o Senhor tem para nós, porque eu sei, papai, que fazendo isso, nós vamos agradar o teu coração e vamos receber, papai, como aquele povo infelizmente não recebeu naquela época, ali em Jerusalém, por causa da rebeldia deles. Eles eram casa rebelde, mas longe de nós. Tem misericórdia, papai, e nos ajuda em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando o povo de Deus é fiel e anda humildemente diante dele, a presença do próprio Deus, do Senhor, é uma fonte de bênção, paz e prosperidade. Creia nisso. No entanto, quando o povo de Deus é desleal, rebelde e adúltero, a presença de Deus é algo terrível, porque significa o quê? Julgamento e correção. Lembra do tabernáculo? Deus não podia descer no meio do povo, porque ia ser fazer só assim, ó. Um montinho de osso, um montinho de pele, um montinho de roupa. Por quê? A santidade de Deus ia exterminar o povo. Então Deus mandou que eles construíssem o tabernáculo para poder andar e construir ali a presença de Deus junto com eles. A nuvem de dia, o fogo à noite, o maná, a água, o sustento de Deus, garantindo para o povo, mesmo na deslealdade deles, a presença de Deus. Porém, por Deus ser misericordioso, o que mais? E compassivo, sua presença também significa o quê? Perdão, salvação, restauração e esperança. Onde o pecado abundou, o quê? Superabundou a graça de Deus. Vamos para a conclusão. Inspirados em exemplos diversos nas Escrituras e em nossa vida cotidiana, devemos orar sem esmorecer, crendo que Deus pode e vai fazer maravilhas nos nossos dias. Ouça homens e mulheres de Deus, se inspire na palavra, busque informações
corretas, informações que sejam realmente válidas, para você não ser como as pessoas, levado de um canto para o outro por doutrinas, por informações, por fake news, como a gente tem dito muito, né? Uma palavra que está bem em evidência agora, a tal da fake news, para que você possa realmente ser uma pessoa correta e coerente no que você fala e você faz. E a oração, amados, vamos orar. Toda vez que você tiver vontade talvez de murmurar, de reclamar, de queixar de alguma coisa, ore por aquelas pessoas, ore por aquelas autoridades, ore por aquelas pessoas que realmente estão trazendo para você tristeza, mas abençoe, ore por elas. E olha que interessante que mais que a palavra fala. Disse, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, então agora nós estamos juntando Jó, Daniel, Moisés, Samuel, para poder realmente estar junto conosco aqui, e Noé. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim. Pois é, ficam para nós algumas questões. 5 nomes relevantes: Noé, Daniel, Jó, Moisés e Samuel. Testemunhas de um Deus vivo, pois adoraram e serviram a Ele de todo o coração. O que será que esses homens tinham em comum? Uma coisa eu posso te dizer: eles buscavam a Deus com integridade de coração, ou seja, com um coração inteiro. Noé por sua obediência, Daniel também, Jó também, pelo conhecimento que ele teve de Deus, Moisés, o libertador do povo, Samuel, que foi aquele homem que foi juiz, foi profeta também, escolhidos pelo Senhor. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, Tiago diz. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus o que? Não atende tais orações intercessórias. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Você se lembra do bezerro de ouro? Então, cuidado para você não trocar Deus por outras coisas, achando que Deus está demorando demais. Vamos lembrar que a relação que o nosso pastor, nossa família, nosso pai, nossa mãe, irmão, amigos, tem com Deus não nos protegerá das consequências de nossos pecados. Lembre-se, a responsabilidade é o quê? Pessoal. E cada um é responsável por sua relação pessoal com Deus. Sua fé pessoal, inegociável e real. Ou você se apoia naquilo que os outros fazem. Então, fica para nós essa aula um pouquinho longa, me perdoe, mas eu queria orar com você e queria trazer para você essa palavra, uma palavra talvez de consolo para você. Esteja sujeito às autoridades que Deus instituiu. Ele sabe o que é melhor para nós. Que você seja abençoado, que você se anime a ler, a buscar na Escritura, a buscar na oração, na revelação de Deus, aquilo que Deus tem para você. Fique em paz, um abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus.